Bem, nossa segunda palestra então tem como tema Sonhando com o Céu, dentro do tema maior, as portas do céu. Terminei a última palestra prometendo mostrar algumas maneiras para o crente cultivar mais ou melhor a vontade de ir para o céu. Até o ponto, sugiro eu, de se transformar num verdadeiro sonho. Um sonho mais maravilhoso do que um conto de fadas. Porque um conto de fadas nunca se realiza. Mas esse sonho, sim, vai se realizar. Pena que nós somos tão falhos, tão carnais, que mesmo tendo motivos para desejarmos ir para o céu, mesmo que você conheça esses motivos, decore esses motivos, mas terminamos, irmãos, não desenvolvendo esses motivos. Então, o que eu vou tentar focalizar aqui agora é a ideia de aumentar o desejo, trabalhar nesse desejo. 4 recursos nós vamos comentar agora. Vontade de abrir um parênteses aqui, uma vontade grande de abrir um parênteses, mas é um perigo. Essa questão de trabalhar do crente, não apenas um trabalho de serviço cristão específico dentro de um cargo na igreja, mas a vontade de se dedicar às coisas do céu, estando na terra. Se dedicar, usar a inteligência, a criatividade, o tempo, a saúde, as energias. Dá pena como nós vemos jovens, dá vontade de dizer desperdiçando, mas deixe-me dizer, dedicando tanto tempo para os estudos. Por exemplo, jovens responsáveis. Durante o ano de vestibular não existe vida, é só estudando. Aí depois se forma, não existe, parece que não existe vida, porque logo vem tal de um curso de mestrado ou de aperfeiçoamento, que agora é moda. E a moda agora é colecionar esses cursos. Aí tem aulas de noite, e de manhã tem que estar no trabalho. Aí depois de 6 meses, 1 ano, mais curso, outro curso, outro curso. E aquele outro não pensa tanto em curso, mas pensa no dinheiro. E muitas vezes os cursos é para poder ter mais habilidade para ganhar dinheiro. E dedica tanto da inteligência, do tempo, para as coisas desta vida. Aí vem um filho, pronto, aí parece que não há mais vida, porque nasceu um filho. O filho toma conta de tudo, e parece que cada vez isso está acontecendo mais. Eu tenho observado isso com a Sandra. O filho nasce numa casa, parece que não existe mais marido, mulher, nada ali, acabou-se. Parece que mergulham ali 3 meses, no mínimo, praticamente não vê nem o rosto de pai e de mãe. Esquisito isto. E tantos outros aspectos. Mal chega de uma viagem, já estão na internet procurando o próximo destino da viagem daqui a 1 ano. Já começar a poupar para a viagem, começar a ver qual é o melhor lugar, onde é a estação mais baixa, dedicando cabeça, energia, tempo, inteligência para isto. E consumindo mais, e gastando mais. Quanto mais gasta, mais precisa ganhar, ou mais, nem precisa, quer ganhar. E o mundo consumista demais. Eu disse que era um perigo abrir esse parêntese. Vou fechar. Mas se vocês saíssem daqui, dessas 3 palestras minhas, com a ideia assim, eu vou trabalhar mais essas questões do céu na minha vida hoje, porque isso é cristianismo. Muitos crentes vivem um arremedo de cristianismo,
uma caricatura grosseira de cristianismo, incluindo crentes que vão até a igreja. Muitos, como vão à missa, já marquei meu tempo lá. Fui de manhã, não precisa de noite. Fui de noite, não precisa de manhã. Não precisa isso, não precisa aquilo. Quarta-feira nem pensar. Isso aqui, não, isso aqui, qualquer coisa é um motivo. Por quê? Porque a vida está absorvendo. Não estou dizendo que a pessoa não vai se dedicar mais às coisas de Deus, para ir para a beira-mar, beber, e se contaminar com mulheres. Não. Isso aí não estou nem considerando. Mas coisas em si saudáveis, e é onde está o perigo da sutileza do diabo. Entender que ir para o céu, 4 recursos para aumentar o desejo de ir para o céu. Fechei parênteses. Entender que ir para o céu não deve parecer uma experiência tão apavorante pelo fato de incluir a passagem pela morte. Provavelmente muitos crentes não querem se aprofundar nessa questão de céu, porque não tem jeito, a não ser que Cristo volte antes e nós pertençamos à geração dos que estarão vivos quando Cristo voltar. Não sendo isto, e não sendo semelhante a Elias ou a Enoque, não tem jeito, você vai para o céu de uma forma só, passando pela morte. Pronto. Aí já entra talvez aí num problema na sua mente, num tabu, não sei. Poucos atentam, eu acho, para um ensino quase estranho da Bíblia, muito pouco comentado, muito pouco pregado nos púlpitos. O ensino é esse: num certo sentido, nós já estamos vivendo nos lugares celestiais hoje. Colossenses 3, de 1 a 4, novamente. Porquanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Na palestra passada eu fiquei de comentar o terceiro motivo pelo qual Paulo disse para não pensarmos nas coisas desta vida, e sim nas do alto. Pois é este: não tem sentido estarmos pensando, concentrados e trabalhando pelas coisas dessa vida, porque nós já temos um tipo de vida além da vida aqui na terra. Nós temos uma vida oculta, escondida em Cristo hoje, uma vida invisível, e essa vida só será plenamente conhecida, Paulo diz, até quando Cristo se manifestar. Além de você estar vivo na terra, você tem um tipo de vida hoje no céu. Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos espirituais não são derramadas em nós aqui na terra, mas nos lugares celestiais. Está escrito, gente. Isso é tão misterioso que nós não prestamos nem muita atenção. Talvez os pregadores nem gostam de descer muito fundo, porque, como eu disse, é quase meio estranho isto. Ele nos abençoa nos lugares celestiais. Mas saiba que, aos olhos de Deus, do jeito que Ele nos dá bênçãos na terra, Ele nos dá bênçãos espirituais no céu, como se nós estivéssemos lá para receber. E tudo indica que, num certo sentido, estamos. Agora, uma que vai mais fundo ainda nisto:
Efésios ainda, mas no capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vai mais fundo do que apenas dizer que nós temos uma vida oculta no céu. Nós estamos assentados no lugar celestial. Irmãos, isso é tão forte que alguns estudiosos preferem achar o seguinte: é que é tão certo que nós vamos nos assentar com Cristo no trono dele, no céu. É tão certo que Paulo já falou como se já tivesse acontecido, mas não aconteceu não. Isso é futuro, mas é certo demais. Então é como se já fosse. Não concordo, não consigo ver assim. Inclusive com reforço de Efésios 1 e 3 e Colossenses 3 de 1 a 4. Acho que vai muito mais longe. Sabe por quê? Porque ele diz que nós já ressuscitamos. E eu pergunto: é futuro? É totalmente futuro quando nós falamos em ressurreição? Não, porque nós já temos uma vida nova, nós já fomos regenerados, nós já fomos ressuscitados em Cristo. Então quando Paulo fala que nós ressuscitamos já, ele fala de uma coisa que já aconteceu, ou pelo menos começou a acontecer e vai se completar quando nós ressuscitarmos lá para recebermos um corpo celestial, um corpo glorificado, como ontem foi explicado pelo pastor Genuan. Mas o fato é que está junto aqui a ressurreição e assentar nos lugares celestiais. Por que um é real e presente, pelo menos uma parte presente, e o outro é totalmente futuro? Tudo bem, real, mas futuro, não. As duas coisas, creio eu, estão juntas. A nossa ressurreição nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito real aos olhos de Deus. Já estamos hoje com Cristo. Não entendemos bem como isso se passa, mas não é necessário, basta o conhecimento disto para que a ideia de morte comece a perder aquele aspecto tão negro, tão aterrador. Me ajudou muito ontem, quando o pastor Genuan falou bastante sobre essa questão da morte, maneiras como crentes morrem e tudo, indo na mesma direção, de fazer da morte uma coisa menor. Aliás, eu não chegaria ao ponto de São Francisco de Assis, que chamou a morte de irmã. Ele chamava todo mundo de irmão. Passarinhos, tudo era irmão dele. Aí ele chamou a morte de irmã. Agora complicou, porque a morte é nossa inimiga. Tudo bem, pode até ter irmão inimigo do outro, mas eu não concordo com São Francisco de Assis, não. Mesmo assim, sabendo que a morte é uma inimiga, há um aspecto da morte que deve ser visto com uma grande expectativa de que aconteça. Qual é esse aspecto? É que nós vamos chegar na presença de Deus pela morte. O mendigo Lázaro foi muito comentado ontem aqui, a história dele e do rico. Lá diz que ele foi levado para o seio de Abraão como? Numa nave espacial. Como? Alguém lembra? Os anjos vieram buscá-lo. Não sei se isso é garantia de que isso acontece com todo crente, sem exceção. Eles são levados para o céu por anjos. Acho provável ser. Não estou aqui afirmando uma doutrina clara, mas acho provável, gostosa a ideia. Seja como for, através de anjos ou não, mas nós sabemos que estaremos com Cristo pela morte. Então a ideia, você poderia pensar assim: morte chegando a mim, eu chegando a Cristo. Morte chegando a mim, eu chegando a Cristo. Associe uma coisa com a outra.
Segundo recurso para aumentar a nossa vontade de ir para o céu, estar atento para o que pode servir de matéria-prima para ser transformado em investimento no céu. Falamos na primeira palestra que era importante esse aspecto de que nós vamos usufruir o tesouro que nós tivemos acumulado no céu. Agora eu quero comentar um pouquinho mais nesse sentido, de como é este acúmulo do tesouro. Lá nós falamos apenas que devemos acumular esse tesouro, que Cristo nos instigou e tal. Como seria, como é o trabalho deste acúmulo? 3 exemplos: doações e caridades. Lucas 14, 13 e 14. Antes de dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Matéria-prima para você transformar em investimento no céu. Ajudar pessoas que não podem lhe retribuir. Está aí, está claríssimo que a retribuição não é aqui. Mateus 6, 3, 4, não vou ler. Tribulações, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, essa passagem eu vou ler 2 vezes ainda hoje. 2 Coríntios 4, 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu fui estudar o termo grego, traduzido aqui por produz. O verbo produzir aqui é ergon, no caso o substantivo, trabalho. Os que estão mais acostumados aí com a física, né? Erg é uma medida, inclusive a medida de trabalho, se eu não me engano. Trabalho, empreendimento. Então, vou ler de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação trabalha para nós, produz, desenvolve, empreende. Veja o alcance disso. Os nossos problemas, aflições, sofrimentos são verdadeiros produtores de peso de glória. E esse produto, peso de glória, é algo tão maravilhoso que não podemos nem imaginar. Não é que você vai se tornar um masoquista e sair correndo atrás de sofrimento, claro que não. Mas quando eles vierem, pelo menos não os encare com raiva, com depressão, com fel, com frustração, ou com uma perda de tempo. É o contrário. Esposa crente está lutando com o marido que não é crente, e ele não entende, e a fustiga, e a hostiliza. Passaram por uma crise e vem de novo uma fase. Aí a esposa deve pensar assim: matéria-prima para eu investir no céu. Essa dificuldade com meu esposo, difícil, triste, complicada, mas ela é matéria-prima que vai entrar aqui na minha vida e vai sair lá no céu, eterno peso de glória. Vou investir, porque eu estou sofrendo em nome de Cristo. Por ser uma crente em Jesus Cristo, eu estou sofrendo. E está escrito que produz em nós, o sofrimento produz, gera lá na frente um peso de glória para o nosso benefício. Espetacular. Relacionamentos. Já falamos da parábola do Lucas 16, em que Jesus falou especificamente da importância de tirarmos proveito dos relacionamentos aqui para fins espirituais. A rigor, toda a Bíblia dá importância grande
a como tratamos e interagimos com os nossos semelhantes. Na base de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Todos sabemos disso. Então, claro que para nossos galardões nos céus, para o nosso investimento nos céus, será levado em conta a qualidade no tratamento que nós demos ao outro. Cada pessoa com a qual você cruza o caminho aqui na terra é uma oportunidade para investir no céu. Geralmente nós damos a isso pouca importância, até mesmo um desprezo. Nossa vida é muito corrida, as pessoas estão aumentando cada vez mais a população do mundo, a concorrência é tão violenta, predatória, que nós pensamos em pessoas com o sentido de nos livrarmos delas, nos desembaraçarmos delas. Ai, como seria bom que o trânsito não tivesse engarrafado. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do trânsito engarrafado, mas é gente no meio da rua, nos seus carros, como você está. Ai, espero que não tenha fila no banco. É gente. Espero que não tenha ninguém no curso indicando que vai ter pouco candidato e eu passo logo. É gente. Espero que a fila no dentista seja pequena, para eu não demorar muito tempo e ser atendido logo e me mandar. É gente. Olhando para a sua cara lá uma hora, com as revistas muitas vezes usadas do ano passado. Moça, tem quantos na minha frente? 3. Aí 3 seres humanos ali, matéria-prima para você investir em peso eterno de glória, trabalhando, mas você está pensando no compromisso que você perdeu e deixou de ganhar. Este é o problema. Ou no tempo que você perdeu para não estudar amanhã, para a prova de amanhã, ou 1000 outras coisas, ou passatempo, ou diversão. Essas coisas não são ruins em si mesmas, gente, mas elas sufocam, e o crente nem pensa nas coisas espirituais, mas só pensa em se livrar de gente. Quanto menos gente, melhor. Pense nisso. Nós somos investidores celestiais muito ruins. Se você tem uma empresa e se você investe na sua empresa como você investe no céu, você vai quebrar breve. Porque ou investidores ruins que nós somos nas coisas do alto. Então, pela perspectiva de Deus, a vida na terra é tempo de plantar e a colheita será no céu. Isso é básico no cristianismo. O problema é que muitos não têm a visão ou a paciência ou a sabedoria, ou a ganância é grande demais para esperar a colheita no céu e querem trabalhar aqui para colher aqui. Fica tudo muito confuso. Não é assim. Esse é o problema básico do chamado evangelho da prosperidade. Dedique as coisas daqui a Deus e Ele recompensará aqui. Esse é o furo desse raciocínio deles. Primeiro, a recompensa não será aqui, agora. Recompensa não será, segundo, em valores materiais ou ligados com qualquer coisa dessa existência. Recompensa será no céu em valores espirituais. Agora, claro que Deus nos abençoa nesta vida, com coisas desta vida, com coisas materiais, com saúde, com família, com amigos, claro, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Que a Bíblia manda investir na terra para receber no céu, na moeda celestial. Comentei na palestra passada que sempre me impressionou a ênfase negativa no final de Colossenses 3:2, não nas que são aqui na terra. E aqui está um segredo valioso.
para nós desenvolvermos essa mentalidade de investidor celestial. Cada vez que você se recusar a pensar demais, a se preocupar, a dedicar muita energia e tempo nas coisas daqui, você estará automaticamente reservando a sua mente, dispondo o seu coração, abrindo a sua alma para as coisas do alto. Eu vou repetir, isso é óbvio. Muitas vezes o óbvio não nos atrai tanto. Não sei porquê. Eu quero dar ênfase, né, ao repetir agora, na ideia de recusar-se. Cada vez que você se recusar a pensar demais, se preocupar, dedicar muita energia e tempo às coisas daqui, você estará automaticamente reservando a sua mente, dispondo o seu coração, abrindo a sua alma para as coisas do alto. Eu estou falando em recusar. Rapaz, tem um emprego novo ali para ti. Primeira pergunta, quanto ganha? Não é assim, o que vão exigir de mim é quanto ganha. 3 vezes o que tu ganha. Ótimo. O que vão exigir de mim? Isso. Não. Porque eu vou fechar a minha mente, a minha cabeça, o meu tempo, meu raciocínio, meu intelecto para as coisas do alto. Já é pequeno. O tempo que eu dou, a cabeça que eu dou, tudo que eu dou para as coisas do alto vai ficar menor ainda por causa de míseros 5 mil reais a mais. Não compensa, não quero. Isso é uma atitude de um crente que entendeu o que é ser um investidor celestial. Não quero. Este emprego é louco. Ótimo. Está me qualificando exatamente como o mundo me qualifica. É como eu quero ser qualificado. Louco. Que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Abençoado, bendito o crente que hoje diz não ao emprego 3 vezes melhor, porque não vai ter espaço na sua mente e no seu coração para as coisas de Deus. Miserável dinheiro que compra tudo, até o coração de quem já é de Cristo, e compra mesmo, infelizmente. Não vou namorar com aquela moça, não vou, tu é louco, é a mais bonita da classe, aliás do colégio inteiro, talvez do bairro, está louca por ti, não me interessa, porque ela não vai gerar em mim coisas para eu investir no alto. Não é para mim atraente. Eu quero uma namorada para virar noiva e virar minha esposa, que seja rica nas coisas de Deus, que entenda o que é investimento celestial. Tu é louco, o pai dela é riquíssimo, não me interessa. Irmãos, isso é raríssimo hoje e não era para ser. Sabe o que era para ser? O normal, o comum. Eu não sei que venda é essa que tem nos nossos olhos, em que a Bíblia fala, não estou dizendo novidade nenhuma. Estou lendo passagens conhecidíssimas, que todos sabemos praticamente de cor. Você se liga tanto nas coisas daqui que pensa pouco, lê pouco, medita pouco sobre a vida futura. Resultado? Não ficará atento em utilizar as coisas desta vida para investir no céu. Que pena! Como um investidor que passa o dia atento para negociar na bolsa ou no mercado imobiliário, seja onde for, as melhores oportunidades, e assim que eles são, ligadíssimos nas oportunidades. Considere-se, meu irmão, minha irmã, um investidor celestial atento para cada oportunidade de investir aqui e enriquecer no céu. Tenha paciência um pouquinho. Tenha paciência um pouquinho. Você chega já lá. E você vai ver o que valeu a pena acumular
tesouro no céu. Mas você não acredita muito em Jesus Cristo, infelizmente. Pouco. Graças a Deus, ao ponto de se converter, porque o Espírito Santo lhe levou isso. Ótimo. Terceiro, convencer-se que tudo aqui é provisório e de importância secundária. Tanto as coisas boas como as ruins. Mateus 10, 34 a 37. Não vou ler tudo. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mesmo amando muito os nossos queridos, nós temos de considerá-los secundários quando comparados com o amor de Cristo e as coisas do reino dele. Não morra dentro de si, não apague a sua chama cristã porque o seu marido não se converte e nem a sua esposa se converte, e porque o seu filho não foi aquele crente que você sempre quis, ou não acredita de jeito nenhum. Dê um limite para essa tristeza. Eu sei que gera tristeza, eu sei que gera angústia e frustração, mas dê limite. E se lembre, é provisório. Já falamos aqui na primeira palestra sobre as relações familiares que devem mudar de padrão, porque somos da nova criação, então não vou mais bater nesta tecla. Mas até as coisas boas daqui devem ser consideradas provisórias, altamente provisórias. As coisas melhores que você tem, pense, é provisório. E as ruins, eu acho que eu já falei mais nas ruins do que as boas, quando falei imaginando situações desagradáveis, difíceis em casa e família e coisas assim. E dentro desse contexto das ruins, é bom lembrar o que eu já li, 2 Coríntios 4, 17 e 18, que Deus encara os nossos piores sofrimentos aqui como leves e momentâneos. Nós já falamos nisso no sentido de necessidade de investir nas coisas do céu. Aqui eu estou lendo a mesma passagem para um ângulo um pouco diferente. Essa questão de leve e momentâneo. Comentei da esposa que o marido é hostil e tal, e ela sofre, mas bom, isso aqui é matéria-prima para o céu. Tudo bem. Mas estou sofrendo. Está horrível isso. Eu não aguento mais. Então o que eu estou colocando aqui é este aspecto assim, quer saber de uma coisa? Vou investir no céu, matéria-prima, essa hostilidade toda do meu esposo, e eu não vou morrer por causa disso não. Isso vai valer menos na minha vida. Eu bati o carro ontem, o seguro tinha vencido anteontem, eu não vou morrer por causa disso não. Eu compro outro carro, compro pior, ando de ônibus, louvado seja Deus, Deus me deu o carro, Deus me levou o carro. Vai passar já já isso aqui, vai passar. Ontem ele disse, pastor Genuano, não tem dor aqui que não vai se acabar. Mesmo conceito. Suas dores de cabeça crônicas, sua memória cada vez mais fraca, suas juntas doloridas, suas tonturas, suas noites mal dormidas, suas faltas de ar, suas taquicardias, o câncer que diz estar curado, ou o câncer que você sabe que está avançando, o terrível AVC, o apavorante Alzheimer, todos esses males que são agigantados diante dos nossos olhos, que são de fato, por causa do sofrimento que eles nos causam, mas diante de Deus eles são leves e momentâneos. Pastor, para nós, não está havendo um pouco aí de falta de sensibilidade de Deus, não? Será que Ele tem ideia do que eu estou sofrendo? Do tamanho da minha angústia para Deus vir e chamar de leve? Pastor, a resposta é assim: leia a vida de Cristo e veja se Ele não tem ideia do que é sofrimento de todos os aspectos. E
mesmo que ele não tivesse vindo aqui e morrer por nós, simplesmente o que Deus quer dizer aqui através de Paulo é que, ao comparar as coisas daqui com as do alto, que tem eterno peso de glória e que são eternas, essa comparação fica até ridículo. É isto. Então não é para desprezar os nossos sofrimentos, e fazendo pouco, é o contrário, é para nos confortar. E como conforta, não vai ser o tempo todo. Eu quero fazer um perfil aqui de quem não consegue se convencer da transitoriedade das coisas deste mundo, continua agarrado a elas, como antes da conversão, e o resultado é muito, muito decepcionante. Filipenses 3, 18 e 19. Pode passar que tem lá inteira. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente, essa expressão. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Ventre significa a barriga, o alimento, as coisas daqui. Significa um resumo das coisas daqui. O destino deles é perdição. O Deus deles é o ventre, é satisfazer a si mesmo. E a glória deles está na sua infâmia. Paulo, você caracterizou de maneira muito pesada isto tudo. Por quê? Porque só se preocupam com as coisas terrenas. Alguém, um crente que só se preocupa com as coisas terrenas, está se parecendo com alguém que é inimigo da cruz de Cristo. Não está blasfemando contra Cristo, não está perseguindo o evangélico, não está prendendo crentes nas cadeias. Não. Aqui, inimigo da cruz de Cristo é alguém tão somente, como se fosse tão somente, coisa pouca, mas alguém que só se preocupa com as coisas terrenas. É gravíssimo. O gravíssima comparação. Salmo 49, 10 e 12. Porquanto vê-se morreram os sábios e pereceram tanto o estulto como o inepto, os quais deixam aos outros as suas riquezas. Aí ele vai descrever o estulto e o inepto. Estive vendo no hebraico. Estulto, tolo, e inepto, embrutecido. Por quê? O que característica tem esses tais que o autor chama de embrutecido e tolo, estulto? O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Olha só, coisa moderna. E as suas moradas para todas as gerações. Os imóveis dele, as coisas que ele tem, dá vida por eles. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Pesado isso aqui. Veja se isso tem alguma coisa a ver com você e você resolve. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23, passagem famosíssima. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pare. Onde a desvantagem de tal desse não é o nome disso aqui? É que a gente não pode fazer essas coisas assim. Pare, porque você já leu. Mas eu ia fazer aqui um suspense. Eu não posso mais. O suspense é: o que é que causou o Senhor Jesus Cristo, com aquela candura característica dele, seu amor pelos seus discípulos, chamar o apóstolo Pedro de Satanás, ou mesmo estar se dirigindo a Satanás porque estava ao lado dele ou atrás dele, como alguns entendem assim, não importa, mas com tanta dureza, e diz: sai de perto de mim. Pedro queria defender Jesus Cristo. Por que tanta dureza, Senhor?
porque não cogitas das coisas de Deus. E complementa, e sim das dos homens. Talvez se Jesus Cristo aparecesse para você de manhã cedo, você está escovando os dentes, ele aparece para você e diz: arreda de mim, Satanás. Senhor, o que eu fiz? Leia por que eu fiz isso com Pedro. Leia por que eu fiz isso com Pedro. Você se esqueceu? Leia por que eu fiz isso com Pedro. Porque ele só estava cogitando ali só das coisas dos homens. Detalhe, as coisas dos homens de Pedro era evitar que Cristo fosse para a cruz. Não era ganhar mais dinheiro, não. Nem ter mais cursos e mais diplomas, não. E ter mulheres bonitas, não. Pedro queria que ele não morresse. Só que por trás, para os valores de Deus, as coisas de Deus, o servo do Senhor, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, tinha que morrer. Então é muito forte. Agora é difícil, né? Algum de nós hoje lê uma passagem dessa e se identificar. Pai, esse Pedro é lasca. Ou Jesus precisava ser tão radical? Daqui para frente pense em você quando ler essa história. Eu vou pensar em mim também. 1 João 2, 15 e 16, não vou ler. Quarto e último desta palestra, motivo para nós crescermos na vontade de ir para o céu, entender que a pátria do crente está no céu. Isso aqui já mereceria uma mensagem inteirinha para isto aqui. Filipenses 3, 18 e 20. É muito gostosa essa passagem aqui. Filipenses 3, 18 e 20. Essa passagem é uma sequência de Filipenses 3, 18 e 19, que eu falei dos inimigos da cruz de Cristo. Está aí ela ainda aí. Inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é o ventre, só pensam nas coisas daqui, etc. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Entendo que é como se Paulo dissesse: o crente não é assim, como alguém cujo Deus é o ventre e só pensa nas coisas daqui. A pátria deles está nos céus, e é exatamente de lá que nos aguarda o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se nós estamos numa pátria que não é nossa, então nós somos o quê? Estrangeiros e peregrinos. Exatamente como os patriarcas se sentiram. Na próxima palestra eu vou falar um pouco deles. O fato é que você já parou para pensar: eu sou estrangeiro aqui, eu sou uma espécie de ET na terra. Não sei nem se é uma espécie, não. Talvez um ET completo. Não é dessa criação. Vós não sois deste mundo, como também eu não sou. Então eu sou o que aqui? Então nós somos estrangeiros aqui. Claro. Claro nas Escrituras. Não sei se está claro na sua vida, não. Nem no seu coração. Mas em que situação nós somos estrangeiros aqui? Como é que está no nosso passaporte? Aqui no céu? Turista? Estudante? Na verdade há algumas figuras para poder responder esta pergunta, inclusive soldados, guerreiros e tal, mas eu quero me concentrar numa só. 2 Coríntios 5 e 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, um embaixador só tem uma função enquanto está no seu cargo: defender os interesses da sua nação no país onde ele está servindo. Se o embaixador do Brasil, sei lá, na França, for descoberto que ele é apaixonado por tudo que diz respeito à França, os costumes, a língua, a economia, a história, defende a França em cada transação, dedica o seu tempo aos interesses da França, esse homem vai ser demitido. Traz de volta, onde ele fica atrás de uma mesa qualquer aí.
Mas, se ele é um bom embaixador, interessante, ele passa os dias na França, os filhos dele estudam em colégios franceses, ele almoça em restaurantes franceses, faz compra na moeda francesa, conhece bem a França, óbvio, mas a cabeça dele, a mente dele, o coração dele tem que estar o tempo todo pensando e trabalhando pelo Brasil. Isso é ser embaixador que preste. Mesma coisa com o crente. Ele passa toda a sua vida, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, na terra, direto. Tem negócios e tem bens nesta terra. Tem amigos, tem familiares, tem relações nesta terra. Mas ele está aqui com uma missão. Durante as mesmas 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, a missão é defender os interesses do céu, que é o seu país de origem. O reino dos céus está confiando nele. O Brasil confia que o seu embaixador na França ou em outro país qualquer esteja dentro daquele perfil que eu comentei, mesmo envolvido lá com muita coisa daquele país, porque é lá onde ele está na sua vida, mas a mente, o coração e o trabalho dele é em função do Brasil. Pois o crente deve ser o seu trabalho em função do reino de Deus e pensando no céu. Então eu pergunto, você se sente não apenas como estrangeiro e peregrino, mas como embaixador de Cristo nesta terra, com um cargo oficial, um cargo de altíssima responsabilidade? O crente que entende isso e vive assim, ele vai falar muito no céu, ele vai lutar muito pelo reino dos céus, ele estará em contato com o Rei dos céus. Cada dia mais ele ficará apaixonado por esse reino que é perfeito, e cada dia mais ele vai sonhar em se desligar do carro de embaixador e ir para morar lá naquele país que ele representa e ama tanto, e está longe de lá. Ele quer logo viver no céu de uma vez por todas. Quero encerrar esta palestra sugerindo que você reflita nesses motivos para lhe dar vontade de trabalhar nas coisas do alto, para pensar mais, para ter mais desejo. Que esses motivos penetrem o seu coração e lhe dando muita vontade de ir para o encontro do nosso príncipe, conforme o exemplo que eu dei, a figura no início da primeira palestra. Um príncipe não encantado, mas um príncipe que nos encantou com tanta bondade, tanta misericórdia, tanto amor, tanta doçura. Seria muito bom um crente chegar ao ponto de quase pagar alguém para perguntar, que é o tema da nossa palestra: você sonha com o céu? Só para dar o privilégio de responder, deixando o outro quase surdo. Claro, 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 é só o que eu penso o dia todo. Que você se dedique, irmão, irmã, a trabalhar mais neste sonho, até que deixe de ser sonho e passe a ser uma realidade quase palpável na sua vida. Que quando se fala em sonho, fala em algo que pode nunca se realizar, uma coisa muito acima das suas possibilidades, e quem sabe eu tenho um sonho, um dia disso, daquilo. Se você pensar muito, muito nas coisas do alto, ele vai deixar de ser um sonho e vai passar a ser uma realidade quase física na sua mente, no seu coração. Estão aí várias sugestões para você aumentar nessa vontade. O quanto você vai se utilizar destas sugestões é com cada um de nós. Muitos fracassaram nisto, fracassam e talvez ainda fracassarão agarrados ao mundo.
E o céu cada vez mais uma coisa vaga. Quanto mais demorar, melhor. Mas também muitos foram, estão sendo e serão bem-sucedidos, conseguindo a duras penas anular ou diminuir muito a influência da sua própria carne, do mundo, o poder do diabo contra si, conseguindo eliminar muito do poder disso tudo, entender que as coisas daqui são secundárias. O pai aqui é secundário, a mãe é secundária, o filho é secundário, a esposa é secundária, a igreja é secundária, igreja local, claro. Seu carro é secundário, tudo é secundário. Tudo que lhe interessa para valer está nos céus. E os irmãos nossos aqui fraternais estarão lá, e é lá que nós vamos curtir realmente, fortemente, a alegria de Deus. Na próxima e na última palestra, vou me servir de alguns personagens bíblicos como modelos, pessoas que fizeram das coisas guardadas no céu o seu tesouro. Se o tesouro estava lá, é lá que está o seu coração.